Salmo 37, 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Devo, não nego, pago quando puder, é a realidade de muitas pessoas. E, na verdade, é a realidade de todos nós, em algum momento da vida. Em algum momento da vida, todos nós, por alguma razão ou outra, nós nos endividamos. Talvez você agora mesmo esteja vivendo a realidade do endividamento. Ou com alguém, ou com alguma instituição. Normalmente essa instituição seria um banco. Talvez agora mesmo você tenha uma dívida para uma pessoa, para com uma pessoa ou para com um banco. Por quais razões você se endividou? O que te levou a ter essa dívida? Talvez tenha surgido uma despesa inesperada. Por exemplo, há praticamente 2 anos agora, surgiu uma despesa inesperada na minha vida. Eu tive uma crise de pedra nos rins e eu tive que fazer uma cirurgia. E essa cirurgia custou, foi um tanto quanto salgada. O sódio criou pedras nos meus rins e depois o preço também foi salgado da cirurgia. Quer dizer, eu não sei, não foi exatamente o sódio, mas só para fazer uma brincadeira. O preço foi um tanto quanto salgado. Eu não estava pensando, tendo consciência de que eu teria aquela despesa. Foi algo inesperado. Então talvez você tenha se endividado porque surgiu uma despesa inesperada para a qual você não estava preparado. Ou talvez você tenha perdido o emprego. As pessoas não perdem o emprego, perdem a sua fonte de renda e no fim tem que se endividar, tem que pedir dinheiro emprestado para alguém para continuar mantendo a sua vida ali, a sua família. Também é possível que, mesmo tendo uma fonte de renda, você não soube administrar as suas finanças e você gastou mais do que deveria gastar. Você gastou mais do que de fato você ganha. Você foi comprando no crédito, no cartão de crédito, e quando viu, não tinha mais como pagar a fatura do cartão de crédito. Essas são algumas razões pelas quais você e qualquer outra pessoa acaba se endividando. Só que, na verdade, essas razões são razões secundárias. Elas não são as razões últimas para o endividamento das pessoas. Existe uma razão última e fundamental para todo o processo de endividamento. Essa razão última e fundamental é o pecado. Porque o pecado traz como consequência a maldição de Deus sobre os pecadores. E entre as maldições de Deus sobre os pecadores está exatamente
o endividamento. Em Deuteronômio 28, nós não precisa abrir agora lá, nós vamos abrir no decorrer dessa pregação. Em Deuteronômio 28, nós encontramos as bênçãos da aliança e as maldições da aliança. As bênçãos nos primeiros 14 versículos e a partir do versículo 15 até o final, as maldições da aliança. E lá, nesse capítulo, é afirmado que a consequência da desobediência à lei de Deus será castigada com o endividamento. Ao passo que a obediência aos mandamentos divinos será recompensada com a fartura que permitirá que o povo da aliança até mesmo empreste a outros daquilo que eles têm. E logo que eu afirmo isso, talvez não vocês, outras pessoas, logo que eu afirmo isso, outras pessoas poderiam pensar que eu estou defendendo as heresias da teologia da prosperidade. Aquilo que, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus prega, ou a Mundial do Reino de Deus prega, ou a Internacional da Graça de Deus prega, e que outras tantas igrejas e pastores pregam. E neste momento, na introdução aqui, eu não vou me preocupar em fazer qualquer distinção entre o ensino bíblico sadio, que trata das bênçãos e maldições da aliança, e as heresias da prosperidade. Eu não vou fazer essa distinção agora, eu vou fazer essa distinção mais tarde, tá? Ao longo da pregação. Por ora, eu vou citar apenas o seguinte. A quase totalidade das dívidas que as igrejas evangélicas têm com a União, com o Brasil, essas dívidas incluem encargos trabalhistas. A nossa igreja não tem nenhum tipo de encargo trabalhista porque nós não temos empregados. Não há empregados na Igreja Evangélica da Perseverança. Então a Igreja Evangélica da Perseverança não precisa recolher aqueles impostos que dizem respeito aos trabalhadores, né? Mas igrejas maiores possuem empregados. E tendo empregados, essas igrejas maiores elas têm que recolher todos os encargos trabalhistas. E outros encargos mais que são aplicáveis. A quase totalidade das dívidas das igrejas evangélicas com a União ultrapassam o valor de 2 bilhões de reais. Isso são dados do final do ano passado. E essa dívida pertence, boa parte dessa dívida pertence exatamente àquelas igrejas que promovem a teologia da prosperidade. Isso sem contar as dívidas que essas igrejas têm com entes privados, né? Porque semana sim, semana não, eu sempre vejo uma notícia tipo, a justiça mandou que a igreja tal penhore não sei o que para pagar a dívida com aluguel, porque aquela igreja deixou de pagar o aluguel do prédio onde ela se reúne. Então, se o endividamento é sinal claro da maldição divina, quando nós consideramos as dívidas bilionárias das igrejas que promovem a teologia da prosperidade, a única conclusão possível é que tais igrejas e os seus líderes estão debaixo da maldição de Deus, né? Porque o endividamento é sinal da maldição divina, de acordo com Deuteronômio 28. Hoje mesmo, eu só não li a reportagem, mas tinha lá a manchete
Valdomiro Santiago, chorando, pedindo que pelo menos 1.000 pessoas fizessem doação, cada uma delas no valor de um salário mínimo, para ele conseguir pagar alguma dívida lá, não sei o que era. Obviamente que ele fica chorando, o cara tem fazendas e mais fazendas, no Mato Grosso, não sei aonde, lá, e milhares de cabeças de boi. Obviamente ele não está a fim de vender os bens que ele tem para pagar as dívidas. Ele fica chorando, desculpe a expressão, mas ele fica chorando para os trouxas que acreditam nas mentiras deles, né? Nos trouxas que ganham pouco mais do que um salário mínimo por mês, ele fica lá chorando, pedindo para as pessoas doarem. E tem trouxa que doa, de fato. Mas, de qualquer forma, a igreja que ele dirige e as instituições que pertencem a essa igreja estão endividadas, o que é um sinal da maldição de Deus. Eu não ia falar isso, mas vou falar. Toda a preocupação, pelo menos esses grandes líderes, em reeleger o ex-presidente, não era tanto a questão do aborto, do casamento homossexual, não. A questão é que até o governo do ex-presidente, que terminou no ano passado, as dívidas das igrejas chegavam a R$1 bilhão. Durante o último governo, essa dívida dobrou. Então, toda essa preocupação, não, a gente tem que votar no Bolsonaro, é porque eles sabiam que o Bolsonaro faria de tudo para que a Receita Federal e outros órgãos não fizessem a cobrança dos valores que são devidos. Agora você foi apresentado a forma como o mundo de fato funciona. É assim que o mundo funciona. Entendeu? Eles não estavam preocupados com os teus filhos sendo doutrinados na escola ou qualquer outro. Não, eles só não querem que o dinheiro que seja cobrado a dívida que eles têm. É só isso que eles queriam. Tanto é verdade que eles estão em conluio com o governo atual para que essas dívidas não sejam cobradas. Então, bem-vindo ao mundo real. É assim que o mundo funciona. A tua família é apenas um joguete para eles. Os teus filhos são apenas um joguete para eles. Para eles o que vale é o dinheiro. Então eu cito esse exemplo para demonstrar o seguinte. Ao fazer a pregação, de acordo com o Salmo 37, versículos 21 e 22, eu não estou, em hipótese alguma, defendendo as teses e as heresias da teologia da prosperidade, porque eu já estou demonstrando para vocês que aqueles que defendem a teologia da prosperidade estão debaixo da maldição de Deus, e exatamente por isso que essas igrejas possuem dívidas bilionárias, apenas com a união, sem contar dívidas com outros entes privados. Tá? Então, a infidelidade à aliança que se dá pela desobediência aos mandamentos divinos traz como maldição a necessidade do endividamento que nunca é quitado. Porque aqui está escrito que o ímpio toma emprestado e não paga. Das duas, uma. Ou ele não paga porque ele é mau caráter, ou ele não paga porque ele não tem condições de pagar. A maldição de Deus sobre ele é tão grande que ele pensou, não, eu vou pegar essa quantidade emprestada aqui, eu vou conseguir multiplicar esse dinheiro e depois eu pago a dívida. Mas não, a maldição de Deus sobre ele é tão grande que ele não consegue. Ele pega emprestado, ele não consegue multiplicar aquele dinheiro e ele não consegue quitar a dívida. Ele toma emprestado e ele não paga. Então, a infidelidade à aliança que se dá pela desobediência aos mandamentos divinos traz como maldição a necessidade do endividamento que nunca é quitado, que nunca é pago. Já a fidelidade à aliança, que se mostra pela obediência à lei de Deus,
ela é recompensada com bênçãos tais que não apenas tornam desnecessário o endividamento, a pessoa é abençoada de modo que ela não precisa tomar nada emprestado, mas além disso, não apenas ela não precisa tomar emprestado, como de fato a bênção de Deus permite que o povo de Deus, fiel à aliança, possa demonstrar a generosidade da graça de Deus, emprestando os seus bens àqueles que têm necessidade. Emprestando sem ter a necessidade de receber de volta. Virtualmente, aquele empréstimo é um presente. O ímpio toma emprestado e não paga. O justo se compadece e empresta sem ter a necessidade de receber de volta aquilo que ele está emprestando. O justo compadece e dá. Alguns argumentarão que as bênçãos da aliança, em Deuteronômio 28, estavam restritas, que as bênçãos e as maldições da aliança, em Deuteronômio 28, estavam restritas à antiga aliança, e que não são aplicáveis a nós agora. Deuteronômio 28 não vale para nós. Alguns dirão isso. Ao longo da pregação, eu vou responder a essa objeção. A questão é a seguinte: como as bênçãos e maldições da aliança se relacionam com o Salmo 37? Quando Davi, no versículo 11 deste Salmo, escreveu que os mansos herdarão a terra, ele tinha em vista a posse da terra de Canaã por Israel. É isso que ele tinha em vista. Os mansos, terra. Os mansos, dentre o povo de Israel, serão aqueles que permanecerão habitando na terra de Canaã. Já os ímpios serão exterminados da terra. Os ímpios serão levados cativos da terra de Canaã. Era isso que Davi estava se referindo aqui. Tá? A posse da terra de Canaã foi feita a Israel por meio das alianças que Deus fez com Abraão e com o próprio Israel no Monte Sinai. Agora, em Mateus 5,5, nas bem-aventuranças, Jesus cita o Salmo 37,11. Quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, ele está citando Salmo 37,11. Os mansos herdarão a terra. Quando Jesus faz essa citação, ele expande a promessa, essa promessa aqui, em dois sentidos. Em primeiro lugar, a promessa dada originalmente a Israel é agora expandida para todas as nações. Por que para todas as nações? Porque, segundo Jesus, na grande comissão, em Mateus 28, o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Né? De todas as nações devem ser feitos discípulos. Esses discípulos devem ser ensinados a obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou. Então, quando Jesus afirma, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, a promessa aqui do Salmo 37,11, que originalmente se referia à terra de Canaã, é expandida por Jesus, ou melhor, desculpe, que originalmente se referia a Israel, é expandida por Jesus para todas as nações. Consequentemente, e em segundo lugar, a promessa foi expandida da posse da terra de Canaã para a posse de toda a terra. Os crentes da nova aliança, os cristãos, nós, fomos feitos herdeiros por Jesus de toda a terra. Somos nós que habitaremos a terra.
O argumento central de Davi, no Salmo 37, nos versículos 21 e 22, é que aqueles que haverão de herdar a terra são abençoados por Deus de tal modo que eles demonstram a graça divina aos mais desfavorecidos, sempre se compadecendo deles, a ponto de emprestar a eles, sem ter a necessidade de receber de volta o que foi emprestado. Aqueles que vão herdar a terra são abençoados por Deus de tal modo que eles podem emprestar aos que nada têm, sem ter a necessidade de receber o pagamento daquilo que foi emprestado. Esse é o argumento central de Davi aqui nos versículos 21 e 22 do Salmo 37. Na verdade, 21 até o 26, mas nessa pregação aqui nós vamos nos dedicar especialmente aos versículos 21 e 22. O contrário também é verdadeiro. Aqueles que serão exterminados da terra, de ser exterminado da terra aqui, a partir daquilo que Jesus fala em Mateus 5,5, se refere obviamente ao inferno, né? Porque ou as pessoas habitarão a terra, ou as pessoas estarão no inferno. Né? Os destinos eternos não são o céu ou o inferno. O céu, na verdade, é apenas o destino intermediário. Né? Se nós morrermos antes da volta de Jesus, se permanecermos fiéis a Jesus, nós iremos para o céu esperando a ressurreição dos mortos. Mas depois que tudo tiver sido resolvido, depois do juízo final, qual é o destino eterno? É a terra ou o inferno. Porque a Nova Jerusalém desce do céu à terra, né? O lugar onde Deus habita com seu povo eternamente não é no céu, é na terra. Então, ou as pessoas habitarão a terra eternamente com Deus, ou elas estarão eternamente no inferno. Então, aqueles que não habitarão a terra, aqueles que estarão no inferno, aqueles que serão exterminados da terra, eles são amaldiçoados por Deus a tal ponto de que eles sempre têm que tomar emprestado e jamais conseguem quitar as suas dívidas. O ímpio toma emprestado e não paga. Como está a tua vida? Você vive conforme o ditado que diz: devo, não nego, pago quanto puder? Ou você vive demonstrando a generosidade da graça de Deus, compadecendo-se dos mais desfavorecidos, emprestando a eles sem ter a necessidade de receber de volta o que foi emprestado? Você está sendo fiel ou infiel à aliança? Você é daqueles que herdará a terra ou você é daqueles que será destruído? Daqueles que serão eliminados da terra? A generosidade constante que sempre empresta, sem esperar pagamento algum, indica a tua fidelidade que te garante a terra como herança. Já o constante endividamento que jamais é quitado indica a tua infidelidade que será punida com a tua destruição. Então, através dessa pregação, você verá que as tuas finanças dizem muito acerca do teu estado espiritual. Algo que normalmente a gente não pensa. Né? A gente pensa que o nosso estado espiritual pode ser percebido pelo quanto a gente ora, pelo quanto a gente lê a Bíblia, pelo quanto nós frequentamos o culto a Deus. E verdade, esses são bons indicadores da nossa vida espiritual.
Mas a tua vida financeira também é. A vida financeira das pessoas também indicam a qualidade e o estado da vida espiritual delas. E é isso que nós veremos nessa pregação. E como eu disse antes, nós lemos os versículos 21 até o 26, né? E a gente leu isso mais pelo contexto, né? Porque os versículos 21 até o 26, eles estão tratando do mesmo tema. Mas a pregação de hoje nós vamos nos dedicar especialmente aos versículos 21 e 22. Os demais vão ficar para a próxima pregação. O versículo 21, aqui, ele contrasta, ele compara o ímpio com o justo, com base na necessidade de endividar-se e com a generosidade que empresta sem esperar pagamento algum. No versículo 21 está escrito: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. O justo age de modo contrário. É o exato oposto, né? O ímpio pega emprestado e não devolve. O justo dá sem esperar receber de volta aquilo que ele deu. Vamos considerar primeiro o ímpio e depois o justo. Nós poderíamos pensar que a razão pela qual o ímpio não paga, pela qual o ímpio não quita a sua dívida, é pela sua própria impiedade. Né? O cara é ímpio mesmo. O cara é mentiroso, o cara é ladrão, o cara é assassino. Né? Eu digo assassino porque nos versículos anteriores aqui do Salmo 37, Davi apresenta os ímpios como querendo exterminar os justos. Quer dizer, por cara que é mentiroso, ladrão, assassino, o cara pedir emprestado já sabendo que ele não vai devolver, para ele não é nada. Né? E esse bem pode ser o caso aqui. O ímpio toma emprestado e ele sabe que ele está enganando a outra pessoa. Ele sabe que ele jamais vai pagar. Mas, na verdade, no contexto aqui, a razão pela qual o ímpio não paga o empréstimo é que, tendo sido amaldiçoado por Deus, ele não consegue juntar recursos para pagar aquilo que ele tomou emprestado. E daqui a pouco nós veremos isso com mais detalhes. Já o justo, por ter sido abençoado por Deus, ele não tem necessidade de tomar empréstimo nenhum. Mas além disso, além de não ter necessidade de tomar empréstimo nenhum, o justo demonstra a generosidade da graça de Deus, compadecendo-se dos necessitados e dando a eles aquilo que lhes falta. Enquanto eu preparava esse sermão aqui, me chamou a atenção a diferença que há entre os versículos 21 e 26, com relação ao justo, né? No finalzinho do 21. O justo se compadece e dá. Aí agora no 26. Compadece-se sempre e empresta. Há uma aparente contradição, né? Primeiro diz que ele se compadece e dá. Depois está dizendo que, na verdade, não, ele não deu de fato, ele emprestou. Tá bom, então qual dos dois é? Ele deu ou ele emprestou? Na verdade, eu já expliquei. Ele emprestou sem ter a necessidade de receber. Ele empresta sabendo que, se ele não receber de volta aquilo que ele emprestou, tudo bem. Ou seja, virtualmente, ele está dando. Isso não quer dizer que a pessoa que vai receber o empréstimo não deva se esforçar para pagar. A lei de Deus determina que, se eu tomo emprestado alguma coisa de alguém, eu devo pagar, eu devo devolver. A lei de Deus fala isso. Então, se eu sou justo
e eu tomei emprestado alguma coisa de vocês, eu não posso ficar nessa de que não, o Pablo emprestou, sabendo que haveria uma grande possibilidade de ele não receber de volta, então eu nem vou devolver aquilo que eu tomei emprestado, Pablo. Não, se eu sou justo, eu vou devolver aquilo que eu tomei emprestado. Seja um bem que foi emprestado, eu vou devolver, seja um valor monetário. Eu vou pagar de volta aquilo que eu tomei emprestado. Mas do ponto de vista do justo, ele empresta sabendo que se não voltar, está tranquilo, está tudo bem. Então, na verdade, não existe contradição aqui. Quando Davi afirma no versículo 21 que o justo se compadece e dá, é nesse sentido. Virtualmente, ele está dando aquele bem ou aquele dinheiro à pessoa. O justo, ele confia tanto na provisão de Deus, que ele sabe que se aquilo que ele emprestar jamais for pago, Deus o sustentará de modo que a falta do pagamento não vai lhe prejudicar. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu vou tirar comida da boca dos meus filhos para dar, né? Isso eu vou tratar principalmente na pregação da semana que vem, né? Como a gente obedece isso, né? Mas eu só quero reforçar isso aqui agora para a gente não sair daqui, de repente, fazendo loucuras, né? A palavra de Deus jamais ordena que um pai ou uma mãe tome o pão que o seu filho está comendo, né? Tire da boca do seu filho, da sua filha, e entregue para outra pessoa. Não, a palavra de Deus não ordena isso. O que a palavra de Deus ordena é o seguinte: eu terminei de comer, a minha família terminou de comer, e sobrou comida. E daí, de repente, chega alguém que está com fome. Aí sim. Né? É aquilo que João Batista fala, né? Quem tem 2 pães, reparta com quem não tem. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Esse é o mandamento da palavra de Deus, né? Então, voltando aqui. O justo confia tanto na provisão de Deus que ele sabe que mesmo aquilo que ele empresta, mesmo se aquilo que ele empresta jamais vai voltar, ele sabe que Deus vai providenciar para ele de modo que não vai prejudicar. Ele não vai ser prejudicado ao ter ajudado os mais necessitados. Ou seja, quando o justo empresta ao necessitado um valor ou um bem, como nós dissemos antes, o justo virtualmente está dando. Ele está dando ao necessitado. O justo, então, nós estamos no Salmo 37, tá? Salmo 37, versículos 21 e 22. O justo, então, compadecendo-se do necessitado, empresta ao necessitado o que o necessitado tiver de necessidade. Afinal de contas, o necessitado é necessitado, né? Ele tem alguma necessidade. Ele vai emprestar, e se não voltar, se não for pago o que ele emprestou, tudo bem. Ele confia que Deus providenciará e não lhe faltará nada. Este é o contraste entre o ímpio e o justo. O ímpio toma emprestado e não paga. O justo se compadece e dá. A razão para esses comportamentos contraditórios entre o ímpio e o justo é a bênção de Deus sobre o justo e a maldição de Deus sobre o ímpio, conforme o versículo 22, Salmo 37, versículo 22. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados.
o versículo 22, tal como ele foi traduzido aqui, ele não nos permite entender plenamente o argumento de Davi nesse ponto, tá? Quando nós lemos que aqueles que ele aqui, obviamente, é Yahvé, Deus, né? Aqueles que ele abençoa herdarão a terra, Davi parece estar argumentando novamente a favor da promessa divina de que os mansos herdarão a terra. Né? Ele já repetiu essa promessa aqui, por exemplo, no versículo 9, os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. No versículo 11, os mansos herdarão a terra. E no versículo 18 também, o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Herança aqui, duas vezes antes, Davi já havia falado da herança como sendo a posse da terra. Então, obviamente, no versículo 18, a herança que permanece para sempre é a terra que será herdada pelos justos, pelos mansos. Né? Então, quando nós vemos o versículo 22, a forma como ele foi traduzido aqui, parece que Davi novamente está repetindo essa mesma promessa. Mas, na verdade, no original hebraico, não é isso que Davi está afirmando no versículo 22. No versículo 22, Davi não está argumentando a favor da posse da terra pelos justos. Não, ele toma como certo a posse da terra e ele diz que aqueles que herdarão a terra são abençoados por Deus. A minha tradução dos versículos 21 e 22, a partir do hebraico, é a seguinte: o ímpio toma emprestado e jamais paga, já o justo compadece-se e dá. Pois abençoados são aqueles que herdarão a terra, e amaldiçoados os que dela serão exterminados. Agora fica mais claro o argumento de Davi aqui e o contraste entre os ímpios e os justos. O ímpio tem a necessidade de tomar emprestado e não consegue jamais quitar a sua dívida porque ele está debaixo da maldição de Deus. Ele toma emprestado e ele não consegue quitar a dívida dele porque ele está debaixo da maldição de Deus. A maldição de Deus já se manifestou, em primeiro lugar, na necessidade dele se endividar. E tendo se endividado, a maldição agora de Deus se manifesta no sentido de não permitir que ele pague a dívida dele. Já o justo é abençoado, né? Abençoados são aqueles que herdarão a terra. O justo, ele não tem a necessidade de tomar emprestado porque ele é abençoado por Deus. E não apenas ele não tem necessidade de tomar emprestado, como na verdade ele empresta. Ele se compadece, ele empresta, como diz o versículo 26. Ou ele se compadece e dá, como diz o versículo 21. Obviamente aqui que o agente, tanto da bênção quanto da maldição, é Deus, né? Deus é o agente da bênção sobre o justo e da maldição sobre o ímpio. E o fundamento, tanto da bênção que Davi se refere aqui, quanto da maldição, como nós já afirmamos na introdução dessa pregação, é Deuteronômio 28. E agora sim eu vou pedir que vocês abram comigo lá em Deuteronômio 28. Nós vamos abrir em Deuteronômio 28, mas nós não vamos ainda ler aqui, porque eu tenho que explicar algumas coisas a vocês. Em Deuteronômio 28, nós encontramos as bênçãos e as maldições da aliança. Tá? As bênçãos e as maldições da aliança. Mas antes de nós tratarmos das bênçãos e maldições da aliança, nós temos que entender o que é aliança de fato. Né? As pessoas gostam de dizer que Deus é um Deus de aliança, mas o que é aliança? E por que a aliança tem bênçãos e por que a aliança tem maldições?
As alianças são o meio pelo qual Deus se relaciona com a criação, e especialmente com a humanidade. Se Deus vai se relacionar com alguém, esse relacionamento é um relacionamento de aliança. Por exemplo, quando Deus criou o mundo, e quando Ele criou o mundo, ao criar a distinção entre o dia e a noite, Deus fez uma aliança entre si mesmo e o dia e a noite. Deus fez uma aliança entre si mesmo e o sol que governa o dia e a lua e as estrelas que governam a noite. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque restaurarei a sua sorte e deles me compadecerei. Isso é Jeremias 33, versículos 25 e 26. Se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer. Nesses dois versos aqui, Deus assegura ao seu povo que Ele jamais os rejeitará. Na verdade, para que Deus pudesse rejeitar o seu povo, seria necessário que a aliança que Ele estabeleceu com o sol, e com a lua, e com as estrelas, fosse desfeita. Virtualmente, para que Deus rejeitasse o seu povo, seria necessário que o universo deixasse de existir. É isso que Deus está dizendo através de Jeremias. Eu fiz uma aliança com o dia e com a noite. Eu fiz uma aliança com o sol, com a lua e com as estrelas. Que eles vão continuar funcionando da forma como eu criei eles para funcionar. E a única possibilidade de eu rejeitar vocês é se o sol deixar de brilhar. É se amanhã de manhã o sol, aqui para nós o leste é a frente, né? Se amanhã de manhã eu levantar às 6:pouca da manhã e não ver o dia clareando. E daí a gente percebe que o universo acabou. E que as bilhões de galáxias que existem no universo simplesmente implodiram. Deus, quando Ele se relaciona com a sua criação, Ele se relaciona por meio de alianças. Jeremias diz que Deus estabeleceu uma aliança com o dia e com a noite. Se Deus se relaciona com o dia e a noite por meio de alianças, muito mais quando Deus se relacionará com o ser humano, Deus estabelece alianças. Por exemplo, Deus estabeleceu uma aliança com Adão no Jardim do Éden. Não aparece a palavra aliança lá em Gênesis 1, 2 e 3. Não aparece. Mas o profeta Oséias diz o seguinte: quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles, se referindo a Israel, né, eles transgrediram a aliança como Adão. Israel transgrediu a aliança da mesma forma que Adão havia transgredido a aliança. Então Deus estabeleceu a aliança com Adão lá no Jardim do Éden, Deus estabelece a aliança com Noé, depois Deus estabelece a aliança com Abraão, depois com Davi. E antes disso eu esqueci a aliança com Israel no Monte Sinai. E então Deus promete a nova aliança em Cristo. Oséias aqui diz que Israel quebrou a aliança, né? Eles transgrediram a aliança. Israel quebrou a aliança que Deus firmou entre si mesmo e eles.
Mas qual foi essa aliança que Deus estabeleceu entre si mesmo e Israel, que posteriormente foi quebrada por eles? Essa aliança foi aquela que Deus estabeleceu com Israel no Monte Sinai, logo depois que Deus libertou Israel do Egito. E Moisés é o mediador daquela aliança. Todas as alianças que Deus estabelece são administradas soberanamente por Ele mesmo. Ou seja, é Deus que determina os termos da aliança. O que são os termos da aliança? Para a gente entender, quantos aqui já tiveram que assinar algum tipo de contrato? Todos nós, né? Em algum momento a gente teve que assinar algum tipo de contrato. O que são os termos da aliança? São os termos do contrato. Né? Os termos do contrato obrigam as duas partes a certas responsabilidades. O contrato, quando nós vamos fazer um contrato, fechar um contrato com alguém, nós podemos negociar os termos. Né? A gente pode dizer, não, essa partezinha aqui eu não gostei. Eu quero que tu mude isso aqui, porque isso aqui no final vai me prejudicar por causa disso, disso, disso. Eu quero que tu mude isso aqui. Enquanto não mudar, eu não vou assinar esse contrato. Nós podemos negociar os contratos, né? Quando Deus estabelece uma aliança, os termos da aliança são inegociáveis. Porque Deus é quem administra a aliança de forma soberana. É Deus que diz, é assim, e ninguém pode dizer o contrário. E quais são os termos da aliança? Os termos da aliança é a lei de Deus, resumida nos 10 mandamentos. Esses são os termos da aliança. Antes disso, tá? As obrigações da aliança podem ser resumidas na seguinte frase: vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Quem já leu a Bíblia pelo menos uma vez, a Bíblia inteira, percebeu que essa frase é repetida, né? Várias vezes. Desde lá do Gênesis até lá no Apocalipse. No Apocalipse, o Apocalipse termina dizendo que aqueles que habitarão a Nova Jerusalém serão povos de Deus e Deus será o Deus deles. Essas são as obrigações da aliança. Deus sendo fiel ao seu povo, o seu povo sendo fiel a Deus. Por essas obrigações, Deus jamais rejeitaria o seu povo, do mesmo modo que o povo jamais rejeitaria a Deus. Pelas obrigações da aliança, Deus estava jurando fidelidade ao seu povo e o povo estava jurando fidelidade a Deus. Mais ou menos como um homem jura fidelidade à sua esposa e a mulher jura fidelidade ao seu marido. É por isso que o relacionamento do povo, de Deus com o seu povo, é retratado na Escritura como um casamento. A imagem do casamento é usada para se referir ao relacionamento de Deus com o seu povo. Né? No Antigo Testamento, Oséias. Né? Oséias é aquele profeta que Deus o obrigou a que ele se casasse com uma prostituta. Porque Israel havia se prostituído contra Deus. Então Deus diz, Oséias, tu como profeta, tu vai me representar. E a tua esposa tem que representar Israel. E como Israel se prostituiu, tu vai ter que se casar com uma mulher que não é fiel. Uma mulher que vai te trair. Porque Israel me traiu. Israel foi infiel. Israel quebrou a aliança. Israel quebrou os termos
da aliança. Israel desobedeceu a minha lei. Israel desobedeceu os meus mandamentos. Israel manifestaria a sua fidelidade a Deus obedecendo a lei de Deus. O cabeçalho dos 10 mandamentos, em Deuteronômio 5, eu vou ler para vocês. Vocês fiquem aí em 28, que daqui a pouquinho a gente vai ler, tá? Mas eu vou ler Deuteronômio 5 aqui para vocês. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje vos anuncio, para que vocês o aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquela ocasião eu me coloquei entre o Senhor e vocês para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram ao monte. E o Senhor disse: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Israel manifestaria, daí ele continua no restante dos mandamentos, né? Israel manifestaria a sua fidelidade a Deus, de que forma? Obedecendo os mandamentos de Deus. E agora sim nós podemos verificar Deuteronômio 28, capítulo no qual nós encontramos as bênçãos e maldições da aliança. Deuteronômio 28, versículos 1 e 2. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Conforme a aliança, Israel deveria ser fiel a Deus por meio da obediência aos mandamentos. Se Israel fosse fiel à aliança, obedecendo à lei de Deus, Deus os abençoaria em todos os aspectos da sua vida, em todos os aspectos da sua existência na terra de Canaã. Versículo 3: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das suas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. A partir dessas bênçãos, Israel teria condições de emprestar a muitas nações e eles mesmos não teriam necessidade de tomar emprestado nada de alguém. Versículo 12 por enquanto. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Quando Davi escreve o Salmo 37, versículos 21 e 22, o ímpio toma emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá, é com base nisso que Davi está escrevendo. Mas caso Israel quebrasse a aliança, pela desobediência aos mandamentos de Deus,
sobre eles viria a maldição e não a bênção. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Agora é o reverso daquilo que ele disse antes, né? Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. E daí a maldição continua, até nós chegarmos no versículo 43. O estrangeiro que está no meio de ti se levará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. A maldição de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que violassem a aliança, seria tal que as nações estrangeiras e inimigas de Israel se tornariam mais fortes do que Israel. E Israel empobreceria, a tal ponto de que Israel seria obrigado a se endividar. Israel seria obrigado a tomar emprestado das nações estrangeiras. E como a maldição de Deus persistiria sobre eles, eles jamais teriam condições de quitar as suas dívidas. E o que acontece quando você deve e não paga aquilo que deve? Os teus bens são tomados, né? A justiça pode determinar a penhora dos teus bens para que a dívida seja paga. Israel, ao tomar emprestado das nações e estando ainda debaixo da maldição de Deus, não tendo condições de quitar as suas dívidas, as nações estrangeiras não deixariam assim. Não, elas invadiriam Israel, elas tomariam os bens de Israel, elas matariam os judeus. E é isso que a gente lê na história de Israel no Antigo Testamento. Esse seria o castigo de Deus sobre Israel, caso Israel violasse a aliança. Nós podemos voltar agora para o Salmo 37. Então, quando Davi está escrevendo o Salmo 37, ele não está escrevendo no vácuo. Ele não está inventando essas coisas aqui da cabeça dele. Não. Davi está raciocinando acerca das bênçãos e das maldições da aliança. Né? Qual era um dos deveres do rei? Moisés diz quais eram um dos deveres do rei. Quando Israel colocasse sobre si um rei, o rei deveria de ter uma cópia da lei de Deus. Uma cópia de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para que todo dia ele lesse na lei de Deus, para que ele aprendesse a fazer aquilo que é justo. E Davi então está lendo Deuteronômio 28, lá nas suas devoções diárias. Né? Davi acordou, lavou o seu rosto, né? Tomou o café da manhã, e daí ele pensou, agora eu vou ter um tempo de oração com Deus. Ele teve o tempo de oração com Deus, depois de orar a Deus, agora eu vou ler a Bíblia. E na sua leitura bíblica, Davi estava em Deuteronômio 28, e ele leu Deuteronômio 28, e ele começou a formar essa ideia de que os ímpios tomam emprestado e não pagam. Exatamente porque eles são amaldiçoados por Deus. Já o justo não apenas não precisa tomar emprestado, como de fato se compadece e dá, exatamente porque ele é abençoado por Deus.
Davi, então, não está escrevendo isso aqui no vácuo. Ele não está inventando isso aqui. Não, ele está escrevendo esse salmo com base nas escrituras anteriores, que ele está estudando todo dia, conforme aquilo que é ordenado que ele fizesse, tendo sido ele coroado rei de Israel. Então, toda a argumentação de Davi aqui tem como fundamento as bênçãos e as maldições da aliança. O ímpio toma emprestado e jamais paga, já o justo compadece-se e dá, pois abençoados são aqueles que herdarão a terra e amaldiçoados aqueles que dela serão exterminados. O ímpio tem necessidade de tomar emprestado e não paga, porque a maldição de Deus está sobre ele. Já o justo não precisa tomar emprestado e de fato empresta. E o justo empresta sem ter a necessidade de receber de volta aquilo que ele emprestou. Por isso que virtualmente ele está dando. Vamos aplicar isso agora a você. A indicação de que você está sendo fiel à nova aliança em Cristo, uma das indicações, obviamente essa aqui não é a única, né? Uma delas, uma das indicações de que você está sendo fiel à nova aliança em Cristo é que, além de não precisar tomar emprestado, você tem condições de ser generoso. Você tem condições de demonstrar a graça de Deus aos necessitados, emprestando a eles, sem ter a necessidade de receber de volta aquilo que você emprestou. Você se compadece e dá. Se a pessoa te pagar de volta, tudo bem. Se ela não te pagar de volta, tudo bem também. E nesse ponto, é possível ouvir a gritaria daqueles que me acusariam de estar pregando teologia da prosperidade, né? Como Edir Macedo, como o R.R. Soares, como o Valdomiro Santiago, como o Silas Malafaia, como tantos outros. E de fato, a pregação que eu estou fazendo aqui é muito, na superfície, parece ser igual a que eles fazem. Mas de fato não é. Qual é a pressuposição básica da teologia da prosperidade? Ensinada por Edir Macedo, Silas Malafaia e tantos outros. A pressuposição básica é que é da vontade de Deus que todos os crentes sejam ricos, milionários, talvez bilionários. Essa é a pressuposição básica da teologia da prosperidade. Né? É isso que Edir Macedo ensina, é isso que o Valdomiro Santiago ensina, é isso que o R.R. Soares ensina, é isso que o Silas Malafaia ensina, é isso que tantos outros ensinam. É da vontade de Deus. Deus quer que os seus filhos sejam ricos, Deus quer que os seus filhos sejam milionários, quem sabe até bilionários. O sinal da bênção de Deus sobre a tua vida é que tu é rico, tu é milionário, tu é bilionário, é isso que eles ensinam. E segundo a teologia da prosperidade, essa promessa se encontra exatamente em Deuteronômio 28. Alguns críticos da teologia da prosperidade, eu sou um crítico da teologia da prosperidade, alguns críticos da teologia da prosperidade agem como se a interpretação que os proponentes da teologia da prosperidade dão a Deuteronômio 28 está correta. Segundo esses críticos, de fato, as bênçãos da aliança em Deuteronômio 28 prometiam prosperidade restrita e igualitária a todos os crentes. Ou seja, segundo esses críticos, a teologia da prosperidade estaria certa na antiga aliança. Na antiga aliança, sim, era da vontade de Deus que todos os crentes fossem ricos, milionários e bilionários. Mas a nova aliança não, porque na nova aliança nós temos passagens que falam acerca do sofrimento dos crentes.
né? Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Nós temos passagens que falam, Paulo, por exemplo, né? Nas viagens missionárias dele, Paulo enfrenta dificuldades. Paulo diz que ele teve que jejuar. Quando Paulo fala que ele passou por jejuns, não é que Paulo tinha, eu vou fazer um jejum de 3 dias, não. O jejum de Paulo é que ele não tinha nada para comer. É dito que ele passou por nudez, né? Ele teve falta de roupa, falta de comida. Então, quer dizer, na Nova Aliança nós temos essas passagens que falam da dificuldade da vida dos crentes. Então, aqueles que criticam a teologia da prosperidade dizem, não, pelo menos alguns dos críticos, né, eles dizem, não, a teologia da prosperidade ela estava correta na Antiga Aliança. Mas a Nova Aliança não. Eu critico a teologia da prosperidade, mas a minha crítica é diferente. A minha crítica é a seguinte: a teologia da prosperidade sempre esteve errada, mesmo nos dias da Antiga Aliança. Por quê? Porque, segundo eu entendo, Deuteronômio 28 nunca prometeu aquilo que os proponentes da teologia da prosperidade dizem que Deuteronômio 28 promete. Deuteronômio 28 não promete prosperidade irrestrita e igualitária. O que eu quero dizer com irrestrita? Irrestrita no sentido de que não há limites na prosperidade. Deuteronômio 28 não afirma que não haverá limites na prosperidade. E Deuteronômio 28 também não afirma que a prosperidade será igualitária. Todos prosperando na mesma proporção ou na mesma quantidade. Deuteronômio 28 não afirma. Por que eu estou dizendo isso? Porque, segundo a teologia da prosperidade, se é da vontade de Deus que todos os filhos de Deus sejam ricos, milionários e bilionários, isso quer dizer então que, quando Deus abençoa o seu povo, todos que pertencem ao povo de Deus são enriquecidos, feitos milionários. É como se Deus pegasse a riqueza que Ele vai dar ao seu povo e dividisse pelo número de indivíduos que formam o seu povo e desse a mesma quantidade a cada um. Mas Deuteronômio 28 não afirma isso. Na verdade, nenhuma passagem do Antigo Testamento afirma isso. Quando Deus abençoava o seu povo, pela fidelidade do povo à aliança, Ele não dava a cada indivíduo a mesma bênção e a mesma prosperidade. A uns Deus abençoava mais. E a outros Deus abençoava menos. A uns Deus prosperava mais. A outros Deus prosperava menos. Nós temos o livro de Ruth, né? O livro de Ruth é interessante. Ruth se tornou nora de Noemi. Noemi e a família dela teve que sair de Israel, porque Israel estava passando por uma crise e eles ficaram extremamente empobrecidos, então eles tiveram que sair de Israel para tentar sobreviver em outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, outros em Israel estavam prosperando. Boaz, por exemplo, que depois vai se casar com Ruth, né? Era um homem próspero. Então, quer dizer, a família de Noemi, e nada no texto indica que a família de Noemi era infiel a Deus e por isso eles foram empobrecidos. Não. Deus prosperou Boaz num nível grande. Já a família de Noemi passou por necessidade. Então, quer dizer, a palavra de Deus, em todo lugar, sempre afirma que no meio do povo de Deus haverá aqueles que são mais abençoados, e aqui eu não falo de bênção no sentido espiritual,
eu falo mais abençoados no sentido financeiro, né? Aqueles filhos de Deus que terão mais condições financeiras e aqueles que terão menos. Né? Tem um provérbio que diz que o rico se encontra com o pobre e foi Deus que fez a ambos. Né? Nós temos mandamentos na lei de Deus que fala acerca da necessidade daqueles que têm mais posses serem generosos com aqueles que têm menos posses. Então, a teologia da prosperidade, ela sempre esteve errada, porque nem Deuteronômio 28 e nenhuma outra passagem no Antigo Testamento que trata acerca de bênção promete bênção irrestrita e igualitária a todo o povo de Deus. Além disso, o reconhecimento de que os crentes nesse mundo passam por dificuldades, passam por sofrimentos, não é uma novidade do Novo Testamento. Né? Eu citei aqui Ruth, né? A Noemi, que se tornou a sogra de Ruth. Eles passaram por dificuldades, por sofrimentos. Nós estamos no Salmo 37. Né? O próprio Salmo 37 mostra o justo passando por dificuldades. Outros salmos, nós temos ali o salmista lamentando a Deus o seu sofrimento e ao mesmo tempo dizendo, Senhor, eu não cometi nenhum pecado. Tem alguns salmos em que o salmista diz, eu estou sofrendo e eu sei que eu estou sofrendo porque eu pequei contra o Senhor. Tem alguns salmos que afirmam isso. Mas tem outros salmos que dizem, Senhor, os inimigos estão se multiplicando, eu estou sofrendo e eu não cometi nenhum pecado. Eu não desobedeci nenhum mandamento do Senhor. Então, o reconhecimento de que muitas vezes os ímpios prosperam e os justos sofrem, não é uma novidade do Novo Testamento. Isso está por todo lugar no Antigo Testamento. Então, não há nenhuma contradição entre Deuteronômio 28, versículos 1 até o 14, que tratam das bênçãos, e as passagens bíblicas que mostram que algumas vezes os ímpios prosperam e os justos sofrem. Não há nenhuma contradição. Não há nenhuma contradição na Escritura, porque a Escritura consegue afirmar as duas coisas. A Escritura afirma que o justo é abençoado por Deus e o ímpio é amaldiçoado, e ao mesmo tempo a Escritura afirma que algumas vezes o ímpio, mesmo na sua impiedade, vai prosperar, e o justo, mesmo na sua obediência a Deus, vai sofrer. Se existe alguma contradição, essa contradição está na nossa mente, que é lerda demais para entender os mistérios de Deus, para entender a palavra de Deus. O problema está em nós, que não conseguimos entender a palavra de Deus, não na palavra de Deus em si. Como diz o escritor de Hebreus, talvez nós nos tornamos lerdos demais em entender a palavra de Deus. Pelo tempo decorrido, já deveríamos ser mestres, mas ainda assim, sempre somos obrigados a rever o beabá das coisas de Deus. Então, quando eu leio os versículos 21 e 22 do Salmo 37, os quais dizem, o ímpio toma emprestado e jamais paga, já o justo compadece-se e dá, pois abençoados são aqueles que herdarão a terra e amaldiçoados os que dela serão exterminados. E logo depois eu afirmo que a indicação de que você está sendo fiel à nova aliança em Cristo é que além de não precisar tomar emprestado, na verdade você tem condições de ser generoso e demonstrar a graça de Deus emprestando aos necessitados, sem precisar depender do pagamento daquilo que você emprestou a eles, e que o contrário também é verdadeiro, ou seja, a indicação de que você está sendo infiel à nova aliança em Cristo é que você está se endividando cada vez mais sem ter condições de quitar essas dívidas. Em hipótese alguma eu estou pregando as heresias da teologia da prosperidade, porque eu não afirmei em nenhum momento que Deus quer te fazer um rico, milionário ou bilionário. Em nenhum momento eu afirmei que é a promessa de Deus fazer de todos os seus filhos pessoas ricas, milionárias ou bilionárias.
Eu simplesmente estou afirmando aquilo que Davi está afirmando aqui. E aquilo que Moisés já havia afirmado anteriormente em Deuteronômio 28. E tampouco eu estou negando que ocorrem circunstâncias nas quais os ímpios prosperam e os justos sofrem. Você não precisa ser rico ou milionário para não ter necessidade de tomar empréstimos. Você não precisa ser rico ou milionário para demonstrar a generosidade da graça de Deus emprestando aos outros sem depender do pagamento do valor que você emprestou. Você não precisa ser rico ou milionário para confiar na providência de Deus e saber que mesmo se o valor que você emprestou não for pago, você não sofrerá dano algum. Não, você pode ser pobre e ainda assim ser abençoado por Deus a ponto de não ter necessidade de tomar empréstimos. Você pode ser pobre e ainda assim demonstrar a generosidade da graça de Deus emprestando aos que são mais pobres do que você. E virtualmente dando a eles aquilo que eles têm necessidade. Você pode ser pobre e ainda assim confiar na providência de Deus e saber que mesmo se não te for devolvido aquilo que você emprestou, você não sofrerá dano algum. Porque Deus vai providenciar para você. O que nós estamos afirmando aqui é simplesmente o que a Escritura afirma por toda parte. Os crentes que são fiéis à aliança são abençoados por Deus, de modo que mesmo quando eles caem, como está no versículo 24, né, ainda que caia, cair aqui não é, cair aqui normalmente a gente interpretaria como cair em pecado, né? Mas o sentido aqui não é cair em pecado, não é cair do ponto de vista moral. O sentido cair aqui é quando as coisas dão errado. Quando você perde o emprego. Né? Ou quando surge uma despesa inesperada, como eu contei antes na introdução, né, da pregação. Eu tive uma crise de pedras nos rins, eu tive que fazer uma cirurgia de urgência, essa cirurgia foi um tanto quanto salgada. Era uma despesa para a qual eu não estava preparado para essa despesa. Né? Então, essa é uma das quedas do justo. Né? O justo perde o emprego. Ou então ele tem uma despesa inesperada. Ainda que ele caia, Deus, o Deus sustentará a sua mão. Deus o pegará pela sua mão. Não ficará prostrado. Ele vai cair, sim. Mas aquela queda não será o fim dele. Ainda que o crente fiel à aliança passe por dificuldades a ponto de ter que tomar algo emprestado, Deus jamais permitirá que esse crente chegue a um ponto em que ele não consiga quitar as suas dívidas. Porque o ponto central é esse, né? O ímpio toma emprestado e não consegue pagar. A vida dele vai de mal a pior, de modo que ele pede emprestado aqui, não consegue pagar, daí ele pede emprestado para outro para conseguir pagar isso aqui. E quando isso chega a acontecer, a gente percebe que a vida da pessoa está indo de mal a pior, né? Quando você tem que pedir emprestado para um para pagar o outro, é porque as coisas estão dando muito errado. É assim com o ímpio, mas com o justo não. Ainda que o justo caia, e de repente, no meio da crise, ele vai ter que tomar emprestado algo de alguém, Deus não vai deixar ele prostrado. Deus o levantará novamente. Ele terá condições de pagar aquilo que ele deve, e de repente ele não vai mais ter necessidade de tomar emprestado, e na verdade ele vai poder emprestar novamente aos que têm mais necessidade do que ele. Então, qualquer crítica
que tente igualar essa pregação aqui à teologia da prosperidade, essas críticas são infundadas e levianas, porque elas desconsideram essas distinções que eu acabei de fazer aqui. Nós ainda temos que responder mais uma objeção. A objeção que afirma que Deuteronômio 28 não vale para nós. Essa questão diz respeito a como nós devemos entender a continuidade e a descontinuidade entre as escrituras anteriores e posteriores. Dizendo de forma bem simples, quais as partes do Antigo Testamento ainda têm validade para nós hoje? Quais as partes do Antigo Testamento continuam, continuidade? Quais as partes do Antigo Testamento continuam válidas para nós hoje? E quais partes do Antigo Testamento não têm mais validade para nós hoje, como crentes da Nova Aliança? A maioria das igrejas evangélicas, no Brasil pelo menos, assume que o Novo Testamento revogou por completo o Antigo Testamento. Essa é a posição majoritária de todas as igrejas evangélicas. Ou majoritária de todas não, porque isso é uma contradição. A posição da maioria das igrejas evangélicas no Brasil é essa. O Novo Testamento, o Novo Testamento anula o Antigo Testamento. Isso pode ser visto, por exemplo, na crítica à teologia da prosperidade, que eu citei antes, a crítica com a qual não concordo. Não, Deuteronômio 28 valia para a antiga aliança, mas não vale para a nova aliança. Isso aparece também quando alguns pastores, por exemplo, dizem, não, o dízimo era para o Antigo Testamento, mas não no Novo. Isso cria um problema interessante. Porque o Antigo Testamento, eu não quero escandalizar ninguém aqui, tá? Mas o Antigo Testamento condena como pecado a relação sexual com animais. O Novo Testamento não condena. Nem Jesus falou que era pecado, nem Paulo, nem Pedro, nem João. Nenhum escritor do Novo Testamento condenou como pecado relacionamento sexual com animais. Então, se é verdade que o Novo Testamento anulou por completo o Antigo, então hoje não é pecado uma pessoa manter relação sexual com um animal. Instintivamente a gente sabe que isso é mentira, A gente sabe que não pode ser. Não pode ser que Deus não considere mais pecado isso. Mas essa é a conclusão, Se o Novo Testamento anula por completo o Antigo Testamento e o Novo Testamento não fala nada contra relação sexual com os animais, então segue-se, por consequência, que hoje não é mais pecado. Obviamente, não é verdade. Mas como nós comprovamos que o Antigo Testamento ainda tem validade hoje? Eu vou pedir para vocês, abram comigo em Mateus 5. Outra forma pela qual as pessoas dizem que o Antigo Testamento não tem mais validade. Eles citam Romanos 6,14, Porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Bom, se nós não estamos debaixo da lei, isso quer dizer que eu não preciso obedecer à lei de Deus, O problema é que o pecado só é pecado porque é proibido pela lei de Deus, O adultério só é pecado porque a lei de Deus diz, não adulterarás. Se a lei de Deus não dissesse, não adulterarás, o adultério não seria pecado. Logo,
Essas pessoas que citam, nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, como se Paulo ali estivesse querendo dizer que nós não precisamos mais obedecer à lei. Isso quer dizer então que os crentes podem adulterar, podem mentir, podem roubar, podem matar, podem ser idólatras, né? Porque pecado só é pecado porque é proibido pela lei de Deus. A mentira só é pecado porque a lei de Deus diz: não prestarás falso testemunho. Olhar a mulher com intenção impura é pecado porque a lei de Deus diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Se a lei de Deus não dissesse não cobiçarás a mulher do teu próximo, eu poderia olhar para qualquer mulher com um coração impuro, tendo pensamentos impuros com relação àquela mulher. A única razão pela qual eu não posso é porque a lei de Deus diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E, obviamente, o contrário também é verdadeiro, né? As mulheres não podem olhar para um homem cobiçando esse homem no seu coração. As pessoas diriam que a palavra de Deus é machista, porque ela sempre toma, né? Ela sempre se refere sempre ao homem, né? Mas, na verdade, o mandamento se aplica às mulheres. As mulheres não podem olhar, não podem cobiçar nos seus corações os maridos de outras mulheres. Mateus 5, 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus, muito claro aqui, né? Jesus não veio destruir, Jesus não veio abrogar, Jesus não veio revogar a lei de Deus. Jesus veio cumprir a lei de Deus. Jesus veio cumprir a lei de Deus perfeitamente, para que pela sua obediência ativa à lei de Deus, ele conquistasse para si mesmo e para nós, o seu povo, uma justiça perfeita, pela qual nós, pecadores, somos justificados. Jesus veio também cumprir a lei perfeitamente para que pela sua obediência passiva à lei de Deus, ele morresse debaixo da maldição da lei para que os nossos pecados fossem perdoados. A obediência de Jesus à lei de Deus tem esses dois sentidos. A obediência ativa de Jesus durante a sua vida, na qual ele obedece perfeitamente todos os mandamentos de Deus, de modo que ele se torna justo e o justificador, como Paulo diz em Romanos 3, e a obediência passiva de Jesus na sua morte. Quando a maldição da lei é derramada sobre Jesus na cruz, de modo que para aqueles que creem em Jesus, não há mais maldição, não há mais condenação. Mas Jesus não veio apenas para cumprir a lei de Deus. Jesus veio para garantir que aqueles que hão de herdar a lei de Deus também cumpram a mesma lei por ele obedecida. Por quê? Porque se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Essa justiça que Jesus fala aqui não é a justiça pela qual nós somos justificados. Não. Essa justiça foi conquistada por Jesus. A justiça dos crentes que deve exceder a justiça dos escribas e fariseus é aquela que diz respeito à nossa santificação. Porque é necessário que todos aqueles que foram justificados pela fé em Cristo, sem as obras da lei, também sejam santificados por meio da sua obediência. Obediência ainda que imperfeita, mas ainda assim, obediência.
aquele que afirma ter sido justificado pela fé em Cristo sem as obras da lei, mas não demonstra nenhum fruto digno de arrependimento. A pessoa que diz, não, eu criei em Jesus, eu fiz a oração do pecador, eu levantei a mão quando o pastor mandou levantar a mão, eu fui à frente lá quando o pastor mandou ir à frente, eu aceitei Jesus. A pessoa que diz que ela foi justificada por Jesus, pela fé, sem as obras da lei, mas vive como os incrédulos, a pessoa cuja vida não mudou, essa pessoa está mentindo. Né? Porque conforme Tiago afirma, uma fé morta não pode salvar ninguém. A única fé que salva é aquela fé que é viva, que é verdadeira. Uma fé morta, uma fé falsa, não salva ninguém. Uma fé falsa e morta não consegue receber como imputação a justiça de Jesus, pela qual nós somos justificados por Deus e aceitos por Ele, adotados por Ele como filhos. E, na verdade, a própria promessa da nova aliança afirma que aqueles que foram inseridos na nova aliança obedecem à lei de Deus. Olha o que Jeremias fala. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Também Ezequiel 36. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes porei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Qual é a lei referida por Jeremias que será escrita na mente e no coração daqueles que são inseridos na nova aliança? É a lei de Deus. Quais são os estatutos e juízos referidos por Ezequiel que serão obedecidos por aqueles que tiverem os seus corações transformados, né? O coração de pedra transformado no coração de carne. Quais são os estatutos e juízos obedecidos por essas pessoas? São os estatutos e juízos da lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então, além de ter vindo para cumprir perfeitamente a lei de Deus, Jesus também veio para garantir que aqueles que serão inseridos na nova aliança obedeçam a mesma lei de Deus obedecida por Ele. Por quê? De novo, se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus. Normalmente, nós pensamos que a hipocrisia dos escribas e fariseus ocorria pelo apego excessivo deles a Deus. É isso que a gente pensa. Não, eles eram muito apegados à letra da palavra e é por isso que Jesus chama eles de hipócritas. Jesus estava dizendo para eles, não, vocês têm que pegar um pouco mais leve. Não pode ser tão apegado à letra da palavra. Não pode ser tão apegado à letra da lei de Deus. Não pode ser tão obediente, assim, fanático à lei de Deus. A gente pensa que esse era o problema dos escribas e fariseus. Mas, na verdade, o problema deles era o contrário disso. O problema deles é que eles não estavam apegados suficientemente à lei de Deus. O problema deles é que eles tinham substituído a lei de Deus pela tradição dos antigos. Esse era o problema deles. O problema deles é que eles obedeciam à tradição dos antigos, fingindo que estavam obedecendo à lei de Deus. Esse era o problema deles. E é por isso que Jesus chama eles de hipócritas. Eles substituíram a lei de Deus pela tradição dos antigos. E então eles obedeciam, não a lei de Deus, eles obedeciam à tradição dos antigos e fingindo que estavam obedecendo à lei de Deus. É por isso que Jesus chama eles de sepulcros caiados. Por fora,
Eles pareciam extremamente santos. Mas a santidade deles era apenas aparência, era apenas uma fachada. Era apenas uma roupa que eles colocavam por cima de si. Mas, de fato, eles desprezavam a lei de Deus. Essa era a justiça hipócrita e podre e morta dos escribas e fariseus. Uma justiça indigna de Jesus e indigna do reino de Deus. Aqueles que hão de herdar o reino de Deus devem ter uma justiça pessoal, e perceba aqui que eu não estou falando de justificação, eu estou falando de santificação, tá? Aqueles que hão de herdar o reino de Deus devem ter uma justiça pessoal superior à justiça hipócrita, podre e morta dos escribas e fariseus. E a única forma disso acontecer é a seguinte: como os fariseus substituíram a lei de Deus pelas tradições dos antigos, e por isso mesmo a justiça deles era uma justiça falsa, para que a nossa justiça seja superior à deles, nós devemos fazer o quê? Fazer aquilo que eles não faziam. Obedecer à lei de Deus. Essa é a razão pela qual no restante do capítulo 5 aqui, Jesus vai purificar a lei de Deus de toda a tralha da tradição dos antigos que havia sido imposta à lei de Deus, que havia sido sobreposta a ele, a lei de Deus. Quando Jesus afirma ali, por exemplo, lá no versículo 27, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu, porém, vos digo, Jesus não está se contrapondo ao mandamento de Deus, lá em Êxodo 20, que diz, não adulterarás. Não é isso que Jesus está fazendo. O que os escribas e fariseus aqui, segundo a tradição dos antigos, tinham feito? Eles tinham dito o seguinte: olha, eu posso olhar para uma mulher tanto quando eu quiser e cobiçar no meu coração ela e criar fantasias de coisas que eu vou fazer com ela. E está tudo bem, desde que eu não toque no corpo dela, está tudo bem. Eles esqueceram que o mesmo Deus que disse, não adulterarás, também disse, não cobiçarás. É isso que eles esqueceram. Então eles rebaixaram o padrão da lei de Deus. Eles disseram o seguinte: olha, adultério é só o ato físico propriamente dito. O resto está valendo. Cobiça na mente, no coração, criar fantasias na mente, no coração, isso está valendo. Não tem nenhum problema. Deus não se ofende quando eu crio fantasias com uma mulher que não é a minha. Jesus então está purificando a lei de Deus da tradição dos antigos. Quando Jesus diz, por exemplo, aqui, vamos ver, versículo 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não existe nenhum versículo bíblico no Antigo Testamento que ordena que o povo de Deus odeie o seu inimigo. O único mandamento que existe é a primeira parte ali, amarás o teu próximo. Está lá em Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Só que o que a tradição dos antigos fez? A tradição dos antigos fez o seguinte: olha, quem é o meu próximo? A mesma pergunta que aquele mestre da lei fez a Jesus, né? Quem é o meu próximo? Eles responderam: bom, o meu próximo é o meu irmão judeu. Então a lei de Deus ordena que eu ame o meu próximo, ordena que eu ame o meu irmão judeu. Mas o samaritano não é judeu. Então eu posso odiar o samaritano. O moabita
não é judeu. Então eu posso odiar o moabita. Então eles perverteram a lei de Deus. Amarás o teu próximo, quem é o meu próximo? São judeus aqui. Esses são É por isso que na parábola que Jesus conta acerca do bom samaritano, Jesus faz questão de demonstrar que o próximo não é nem o sacerdote e não é nem o levita. O próximo é o samaritano. Jesus estava mostrando, olha, a interpretação que vocês estão dando ali ao mandamento bíblico de amar o próximo está errada. O próximo não são só os judeus. O próximo é qualquer pessoa que está perto de você. Não importa quem ela seja. Não importa se ela é teu amigo ou teu inimigo. Então eles criaram, né? Amarás o teu próximo, eu vou amar só aqueles que pertencem ao meu grupo. Aqueles que não são do meu grupo, esses aí eu posso odiar. Jesus diz, não, não é assim. Então, quando Jesus afirma, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, ele não estava desconstruindo a lei de Deus, ele não estava anulando a lei de Deus, ele não estava desfazendo a lei de Deus, ele estava purificando a lei de Deus da tradição dos antigos que havia sido imposta pelos fariseus e pelos escribas e fariseus. Então, sendo que a promessa da nova aliança garante que debaixo da nova aliança o povo de Deus será capacitado para obedecer à lei de Deus, e sendo que o próprio Cristo veio, não para revogar, mas para cumprir perfeitamente a lei de Deus, e para garantir que aqueles que hão de herdar o reino dos céus também obedecerão à mesma lei, não faz sentido a posição segundo a qual o Antigo Testamento foi automaticamente descontinuado pelo Novo, de que o Antigo Testamento foi anulado pelo Novo. Não faz sentido essa afirmação. Na verdade, o Novo Testamento supõe a plena continuidade do Antigo Testamento. Como é que Mateus começa o evangelho dele? Com a genealogia, né? Genealogia é uma coisa chata de ler, né? A gente lê rapidinho ali. Mas qual é a importância disso? Quando Mateus começa o evangelho dele com a genealogia, ele está indicando o seguinte, olha, aquela mesma tradição do Antigo Testamento de citar as genealogias, eu estou seguindo aqui. Isso quer dizer que aquilo lá continua tendo validade aqui. E tem que ter validade, né? Porque se Jesus, o objetivo de Mateus ao citar a genealogia de Jesus é mostrar que Jesus é o filho legítimo de Davi, que Jesus é o rei de Israel. Não faz sentido Mateus tentar provar que Jesus é o filho legítimo de Davi e de Abraão, né? Porque ele começa dizendo o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Não faz sentido Davi mostrar que Jesus é o filho legítimo de Davi, que Jesus é o filho legítimo de Abraão, se o Novo Testamento vai anular o Antigo Testamento. Não faz sentido isso. Então, na verdade, o Novo Testamento pressupõe a continuidade total do Antigo Testamento. As únicas coisas do Antigo Testamento que foram anuladas são aquelas que o Novo Testamento anula. Por exemplo, é pecado comer carne de porco? Né? Se a gente for fazer um churrasquinho depois do culto aqui, né? Vamos assar uma costelinha de porco. É pecado? É pecado comer bacon? Não, não é pecado. Porque o Novo Testamento afirma que aquelas restrições dietéticas, aquilo sim não tem mais validade. Isso aparece em Marcos 7. Né? Ali Marcos faz um comentário dizendo que ali Jesus declarou puras todas as comidas. E depois, quando Pedro é chamado para pregar para os gentios, o Espírito Santo faz questão de Pedro estar com fome, ele pede que o pessoal lá prepare uma comida para ele, enquanto isso ele vai orar. E daí ele tem uma experiência, né? Baixa ali um lençol do céu com animais impuros e vem uma voz do céu que diz, Pedro, tu está com fome, né? Então vem aqui, ó, pega uma faca e mata
e prepara um churrasco para ti aí. E daí Pedro diz, não, eu não posso, porque são animais impuros e eu nunca comi animal impuro nenhum. E daí a voz do céu diz, não considerem impuro aquilo que Deus purificou. A razão para essas leis que diziam respeito às restrições dietéticas apontava para a separação de Israel do restante dos povos, das nações. É por isso que, inclusive, quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, Pedro diz, olha, é proibido que um judeu coma com gentios. Mas eu fui avisado por Deus para não considerar impuro aquilo que ele purificou. Então, agora eu vou entrar na casa de um gentio para comer com vocês e pregar a vocês o evangelho. As leis dietéticas serviam para manter Israel separado das demais nações. Mas agora, com Jesus, a salvação não está restrita a Israel. A salvação se espalha por todas as nações. Afinal de contas, Jesus ordenou que o evangelho seja pregado a todas as nações. Não há mais razão, então, para essas restrições dietéticas. Então, esse aspecto do Antigo Testamento foi anulado. Outro aspecto também é a questão que diz respeito aos sacrifícios, né? Nós não vamos sacrificar nenhum animal aqui para Deus. Por quê? Porque Jesus cumpriu todos os sacrifícios, e ao cumprir todos os sacrifícios, Jesus encerrou a necessidade dos sacrifícios, né? O escritor de Hebreus deixa isso bem claro, né? Nós não temos uma ordem sacerdotal, né? Nós não temos os sacerdotes como Israel tinha. Até é um erro chamar, né? Algumas igrejas evangélicas têm o costume de chamar o pessoal do louvor de levitas. É um péssimo costume. A ordem sacerdotal, a ordem levítica, tudo isso foi anulado por Jesus quando Jesus ofereceu a sua vida como sacrifício a nosso favor. Então, as partes do Antigo Testamento que foram anuladas são aquelas que o Novo Testamento claramente diz, olha, isso aqui não tem mais validade. Mas as demais coisas continuam tendo validade. Então a gente pode ficar tranquilo. Embora o Novo Testamento não diga que é pecado manter relações sexuais com animais, continua sendo pecado. Continua sendo pecado. Porque o Antigo Testamento continua tendo validade hoje. Eu vou pular uma parte aqui da minha preparação, em que eu falava de algumas passagens do Novo Testamento que aparentemente falam contra a lei de Deus, como, por exemplo, eu citei antes Romanos 6,14, nós não estamos debaixo da graça, ou melhor, nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Paulo ali não está dizendo que a lei não é obrigatória. Paulo está dizendo que nós não estamos debaixo da maldição da lei. Porque Cristo recebeu sobre si mesmo a maldição da lei quando ele morreu na cruz. Cristo a si mesmo se fez maldição. Cristo foi feito maldição na cruz por nós. Então ali Paulo não está dizendo, olha, a lei de Deus não tem mais validade. Não, ele está dizendo que nós não estamos debaixo da maldição da lei. Então, como não há nenhuma passagem do Novo Testamento que anula Deuteronômio 28, nenhuma passagem do Novo Testamento que anula o Salmo 37, versículos 21 e 22, quando eu leio esses versículos, o ímpio toma emprestado e jamais paga, já o justo compadece-se e dá, pois abençoados são aqueles que herdarão a terra, e amaldiçoados os que dela serão exterminados. E logo depois, eu afirmo para vocês que a indicação de que você está sendo fiel à nova aliança é que, além de não precisar tomar emprestado, você é generoso e você ajuda aqueles que são mais pobres do que você, aqueles que têm mais necessidade do que você.
e que o contrário também é verdadeiro, que a indicação de que você está sendo infiel à nova aliança é que você se endivida cada vez mais e perdeu o controle e não consegue mais quitar as suas dívidas, em hipótese alguma eu estou violando a nova aliança. Porque não há nenhuma passagem no Novo Testamento que anula Deuteronômio 28. Não há nenhuma passagem no Novo Testamento que anula o Salmo 37, versículos 21 e 22. Pelo contrário, eu estou reafirmando o propósito e o objetivo da nova aliança. A nova aliança foi prometida por Deus e foi inaugurada por Jesus exatamente para que o povo de Deus obedeça à lei de Deus. Porque Israel não obedeceu. E não obedeceu porque a lei de Deus estava escrita em tábuas de pedra. A lei de Deus não estava dentro do coração deles. E daí vem Jeremias e diz, olha, Deus está dizendo que ele vai fazer uma nova aliança. Nessa nova aliança, ele vai pegar aquela lei que estava escrita em tábuas de pedra e ele vai escrever na mente do seu povo. Ele vai escrever no coração do seu povo. E daí depois vem Ezequiel e diz, olha, aquele coração de pedra de vocês vai ser trocado por um coração de carne. E eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês para que vocês obedeçam os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos. E Paulo junta tudo isso quando lá em 2 Coríntios 3, ele fala da lei de Deus escritas às tábuas de carne do coração. Né? A lei de Deus antes estava escrita em tábuas de pedra, agora a lei de Deus está escrita nas tábuas de carne do coração dos crentes. Para que os crentes obedeçam à lei de Deus. E como consequência dessa obediência, Deus abençoará o seu povo, de modo que nós, cristãos, ou sendo ricos, ou sendo pobres, não teremos necessidade de tomar emprestado. Para que nós, santos da nova aliança, ou sendo ricos, ou sendo pobres, tenhamos condições de manifestar a generosidade da graça de Deus, emprestando aos necessitados, sem ter a necessidade de receber de volta aquilo que foi emprestado. Virtualmente nós estamos dando. Nós nos compadecemos e damos. Nessa pregação aqui, nós estabelecemos o fundamento teológico que servirá para tratarmos das aplicações práticas que nós faremos na próxima pregação, na semana que vem. Mas eu não poderia deixar de aplicar a Escritura a vocês, mesmo hoje. A prosperidade que você está tendo é devida à tua obediência à lei de Deus? É devida à tua fidelidade à nova aliança? Ou a prosperidade que você está tendo é apenas devido aos teus pecados? Você está prosperando porque você está mentindo, enganando, roubando dos outros. Qual é a razão da tua prosperidade? Você está prosperando porque está obedecendo a lei de Deus e assim Deus está te abençoando? Ou você está prosperando porque você está roubando, mentindo e enganando e traindo? Qual é a razão da tua prosperidade? Ou ainda, as dificuldades pelas quais você está passando. Você está passando por essas dificuldades porque está sendo infiel a Deus, porque está desobedecendo a lei de Deus, porque está sendo infiel à aliança, ou as suas dificuldades são semelhantes às de Davi, às de Jó, às de José, às de Jeremias, que sofreram mesmo sendo justos. Não minta para Deus. Porque você sabe, né?
Você sabe se está prosperando porque Deus está te abençoando pela tua obediência a Ele, ou se você está prosperando porque está mentindo, enganando. Você sabe se está passando por dificuldades por estar sendo infiel a Deus, ou se está passando por dificuldades exatamente por ser fiel a Deus. Você sabe. Talvez você se sinta tentado a mentir para os irmãos, mas não minta para Deus. É perigoso mentir para Deus, né? Ananias e Safira mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo. E eles foram mortos. Eu não estou rogando praga aqui sobre ninguém, né? Mas é perigoso mentir para Deus. Porque talvez Deus não te mate se você mentir para Ele. Mas se você mentir para Ele, de repente Deus diga, quer saber? Eu não vou permitir que o meu espírito continue contendendo com Ele. Não vou mais permitir que o meu espírito gaste tempo convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Vou deixar ele livre, para ele continuar pecando. Talvez isso seja pior do que morrer, né? Talvez esse castigo de Deus seja pior do que aquele que veio sobre Ananias e Safira. Você está sendo fiel ou infiel à aliança? Você é daqueles que herdará a terra por ser justo e por isso mesmo é abençoado por Deus? Ou você é daqueles que será destruído, eliminado da terra e por isso mesmo é amaldiçoado por Deus por ser ímpio? A generosidade constante que sempre empresta sem esperar pagamento algum, indica a tua fidelidade a Deus, a nova aliança, e isso te garante a posse da terra como herança. Né? Porque os mansos herdarão a terra, Salmo 37:11, depois repetido por Jesus em Mateus 5:5. Já o constante endividamento que jamais é quitado, indica a tua infidelidade, que será punida com a tua destruição. Qual desses dois você é? Você é o justo ou você é o ímpio? Amém.